Essa cadela não deixava seu ursinho de pelúcia por nada, e o motivo por trás desse apego comoveu milhares de corações. Era véspera de Ano Novo quando a rotina tranquila de uma casa em bairro antigo foi quebrada pelas caixas de papelão, móveis arrastados e vozes apressadas. Em meio à correria da mudança estava Maya, uma pitbull marrom de olhar doce e silencioso, observando tudo com o mesmo ursinho cinza entre as patas. Seus donos haviam decidido recomeçar a vida em outro lugar. Entre o empacotar e o descartar, separaram objetos que já não tinham mais utilidade. Almofadas velhas, roupas encardidas, brinquedos esquecidos. E, aos poucos, o ambiente foi ficando vazio, em todos os sentidos. Maya, acostumada com as idas e vindas da casa, acreditava que logo todos estariam de volta. Mas algo estava diferente naquele dia. O cheiro do adeus estava por toda parte, embora ela não soubesse nomeá-lo. Quando o carro partiu, os olhos dela seguiram o som do motor até que ele sumisse na esquina. Sozinha na calçada, com o ursinho entre os dentes, Maya não chorou nem latiu. Apenas se deitou perto do portão e esperou. A festa do novo ano ecoava à distância, mas para ela, o tempo havia parado. Dias se passaram e ninguém voltou. Alguns moradores deixavam restos de comida, outros apenas desviavam o olhar. Mesmo assim, Maya não se afastava. Continuava ali, protegendo o ursinho como se de alguma forma aquilo ainda a conectasse à família que a deixou para trás. Certo dia, quando o tempo parecia conspirar contra qualquer sinal de alegria, algo finalmente mudou. Marina Tarashevska saiu de casa sem planos definidos. Precisava de ar, talvez clarear a mente. Afinal, a rotina no grupo de resgate que ajudara a afundar costumava ser desgastante. O céu estava limpo, mas bastaram alguns passos para que tudo mudasse. Nuvens escuras cobriram a cidade e uma chuva fria começou a cair com força repentina. Sem pensar muito, Marina acelerou o passo, buscando algum beiral onde pudesse se proteger. Foi então que, ao virar uma esquina, congelou diante da cena que surgiu à sua frente. Ali, sentada rente ao muro de uma casa desocupada, estava uma pitbull marrom. Encharcada, tremendo da cabeça aos pés, a cadela mantinha entre os dentes um ursinho cinza desbotado, tão molhado quanto ela. Não havia coleira, nem tigela, nem sinal de um lar, mas havia algo em seu olhar que dizia muito mais do que qualquer palavra. Uma tristeza quieta, profunda, como quem ainda espera o impossível. O coração de Marina apertou. Aproximou-se lentamente, sem querer assustar. A cadela nem se mexeu, apenas ajustou o ursinho entre as patas, como se protegê-lo fosse sua última missão. Desconfiada daquela cena improvável, Marina foi até os vizinhos da rua, na esperança de que alguém a reconhecesse. As respostas vieram secas, carregadas de pena. Sim, ela estava ali há dias. Os donos se mudaram, levaram tudo, menos ela. Ela não saiu do lugar desde então, disse uma senhora, apontando a calçada molhada. Sempre com esse bichinho na boca. Acho que foi tudo o que deixaram para ela. Marina voltou à cena com os olhos marejados. A fidelidade da cadela era quase insuportável de testemunhar. Mesmo traída, abandonada, ignorada, ela ainda acreditava que alguém voltaria, que aquele portão se abriria, que o carro pararia de novo. Marina já havia visto muitos animais em situações difíceis, mas havia algo em Maya que a deixava especialmente tocada. Talvez fosse a forma como ela protegia aquele ursinho ensopado, ou a maneira como recusava qualquer gesto de aproximação. Como se o mundo inteiro agora fosse uma ameaça. Ela sabia que a conquista de confiança levaria tempo. Maya estava ferida de um jeito que não se via com os olhos, e era justamente esse tipo de dor que mais demorava a cicatrizar. Marina tentou o básico. Colocou potes de água fresca e ração úmida a uma distância segura. Afastou-se, esperou, mas toda vez que se movia na direção da cadela, Maya recuava alguns passos e recolhia o ursinho sem emitir um som sequer. Não havia agressividade, apenas um medo quieto, como quem já havia perdido o que mais amava e agora não podia arriscar perder mais nada. Sentada na calçada molhada, Marina chorou. Como alguém conseguia abandonar um animal assim? Um ser que, mesmo traído, ainda esperava, que não desistia de amar mesmo sem receber amor de volta? Foi então que ela percebeu: o ursinho era a chave.
Durante horas, Maia havia feito o mesmo ritual. Se afastava por precaução, mas sempre voltava ao mesmo ponto onde o brinquedo repousava. Aquilo não era apenas um objeto, era sua âncora emocional, o que restava daquilo que chamava de lar. Com cuidado extremo, Marina traçou um plano. Se Maia seguia o ursinho, talvez o ursinho pudesse levá-la até um lugar seguro. Centímetro por centímetro, Marina começou a mover o brinquedo pela calçada, em direção ao seu apartamento. Colocava-o no chão, dava alguns passos e esperava. Maia hesitava, mas sempre avançava. Era como puxar uma alma quebrada por um fio invisível de esperança. O trajeto levou quase 1 hora. E então, finalmente, Maia cruzou a soleira da porta. Molhada, exausta e com os olhos fundos, mas com o ursinho ainda entre os dentes. Naquela primeira noite, mal se moveu. Manteve o corpo encolhido em um canto silencioso da sala, os olhos baixos e a expressão ausente. Não abanou o rabo, não olhou nos olhos. Apenas permaneceu ali, protegendo o ursinho como se fosse tudo o que lhe restava. Marina, respeitando o espaço dela, falava em voz baixa. Deixava a comida por perto, sem forçar. Às vezes, Maia comia um pouco. Outras apenas cheirava e se afastava. O silêncio entre elas era grande, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que carrega o peso da espera. Marina sabia que, com animais como Maia, cada gesto era um degelo, cada movimento uma tentativa de voltar à superfície. Foi só no dia seguinte, quando o sol da manhã entrava pela janela e tocava suavemente o chão da sala, que algo mínimo e imenso aconteceu. Maia deixou o ursinho de lado por um breve instante. Era a primeira vez que se separava dele, ainda que por alguns centímetros. Marina percebeu e viu ali uma chance rara de se aproximar um pouco mais. Ajoelhou-se com delicadeza e, lentamente, estendeu a mão até a lateral do corpo da cadela. Mas, ao tocar a região do pescoço, recuou instintivamente. Sentiu algo errado. Entre os pelos úmidos havia uma área enrijecida, quente e um cheiro sutil, mas inconfundível, de infecção. O coração de Marina disparou. Com todo cuidado, afastou os pelos e o que viu lhe tirou o fôlego. Uma ferida aberta, profunda, que parecia ter sido provocada por algo preso ali por muito tempo. Talvez uma coleira esquecida e apertada demais, ou, quem sabe, o resultado de confrontos nas ruas, entre cães abandonados. A pele ao redor estava inchada, avermelhada, claramente dolorida. Era fácil entender por que Maia evitava comer ou ser tocada. Sem pensar duas vezes, Marina a envolveu numa manta seca, pegou o ursinho e correu em direção à clínica veterinária mais próxima. Durante o trajeto pelas ruas, lançava olhares constantes pelo retrovisor, como se vigiar a cadela fosse sua forma de protegê-la. A equipe da clínica agiu rápido. Ao examinarem Maia, os semblantes se fecharam. A ferida no pescoço era mais grave do que aparentava. Havia risco real de infecção generalizada. Somado à desnutrição e aos sinais de anemia, o quadro era crítico. "Cada minuto conta", alertou uma das veterinárias, já preparando os instrumentos. "Se não começarmos agora, talvez não tenhamos outra chance." Marina apenas assentiu, com um nó na garganta e os olhos fixos na porta da sala de cirurgia. Permaneceu na recepção, imóvel, com o ursinho de Maia entre as mãos, como se ele também estivesse esperando por um milagre. O tempo parecia não passar, até que a porta finalmente se abriu. Maia saiu nos braços da veterinária, sonolenta, com o pescoço limpo e coberto por uma faixa branca. Marina sentiu algo dentro de si ceder, uma mistura de alívio, exaustão e esperança. A vida de Maia havia sido salva. Com voz tranquila, a equipe médica explicou os próximos passos. Antibióticos, curativos, repouso absoluto. Seriam dias exigentes, mas necessários. E Marina, ao ouvir cada orientação, já se preparava mentalmente. Sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Reconstruir, pouco a pouco, a confiança. Antes mesmo de sair da clínica, Marina ajeitou o ursinho no colo da cadela como se dissesse: "Você ainda tem algo seu aqui, e agora também me tem." De volta em casa, ela transformou a sala em um pequeno refúgio. Manta limpa, silêncio acolhedor, tigela com água fresca. Determinada a seguir cada recomendação com precisão, Marina administrava os medicamentos nos horários certos, trocava os curativos com delicadeza e mantinha o ambiente calmo. Cuidava de Maia com o zelo de quem protege algo profundamente precioso. Mas, à medida que os dias passavam e a cadela começava a se recuperar fisicamente, Marina percebeu que a ferida mais profunda de Maia não estava no corpo, estava na alma. Havia algo quebrado nela que nenhum remédio podia curar sozinho. Foi então que tomou uma decisão difícil:
mas necessária. Inscreveu Maia em um centro de adoção parceiro do grupo de resgate. O abrigo, estruturado e com uma equipe sensível, poderia ajudá-la a dar os próximos passos rumo à socialização e, quem sabe, a encontrar um novo lar. O processo de adoção não foi imediato, e isso era bom. Marina sabia que pressa não combinava com histórias que envolvem cura. O homem, chamado Augusto, fez visitas frequentes ao abrigo nas semanas seguintes. Sentava ao lado de Maia, contava sobre Beni, lia em voz baixa para ela enquanto ela descansava, nunca forçava contato, apenas estava ali, constante e gentil. E Maia, pouco a pouco, permitia a aproximação. No dia da adoção oficial, o abrigo inteiro parecia em silêncio. Marina assistia à cena com os olhos marejados, o coração dividido entre alegria e despedida. Mas quando viu Maia caminhar até Augusto por conta própria, com o ursinho cinza entre os dentes, como se levasse consigo a única parte boa do passado, ela soube sem dúvida que era a escolha certa. Augusto levou Maia para casa naquele fim de tarde. Um lugar simples, com um quintal modesto e janelas largas por onde o sol entrava sem pedir licença. Ali, entre o calor suave da luz e o silêncio acolhedor dos cômodos, Maia encontrou algo que não sentia há muito tempo: paz. Pouco a pouco, algo dentro dela começou a mudar. Maia passou a explorar os cômodos, segui-lo de um lado ao outro, esperar por ele com o rabo abanando quando voltava das compras. Até que um dia, sem alarde, sem aviso, pulou no sofá e se enroscou ao lado de Augusto, dormindo profundamente e sem o ursinho por perto. Foi assim que Marina soube que a cura havia de fato acontecido. Recebia fotos de tempos em tempos. Maia no quintal, Maia brincando com outros cães, Maia em festas de família, usando lenços engraçados no pescoço. Mas havia uma em especial que a fez chorar em silêncio. Na imagem, Maia estava deitada, cabeça erguida, olhos calmos. Ao lado dela, no chão, o velho ursinho cinza, já puído, costurado mais de uma vez. Não mais um símbolo de abandono, mas de sobrevivência, de tudo o que ela havia vencido. Maia não era mais a cadela que tremia na calçada esperando por alguém que nunca voltaria. Agora, ela era amada. E mais importante, sabia disso. Para Marina, essa história jamais seria esquecida. Porque, no fundo, não era apenas sobre resgatar um cão. Era sobre dar a alguém a chance de voltar a confiar. E sobre perceber que, às vezes, um novo lar não é um lugar. É um coração que se abre. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um homem comum, ajoelhado diante de uma puma selvagem, tentando libertá-la de uma armadilha de arame farpado, com nada além de um alicate enferrujado, mãos firmes e uma confiança frágil entre eles. Cada estalo do arame parecia uma sentença de vida ou morte. As perguntas começam a surgir. Como ele conseguiu se aproximar de um animal tão perigoso sem ser atacado? Como conquistar a confiança de uma fera machucada e desesperada? E será que ambos sairiam vivos daquele encontro? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!